Você já parou para pensar que carrega dentro de si o suficiente para fabricar um pequeno prego? Parece mentira, não é? Afinal, somos feitos de carne, ossos, água. Mas ferro? Sim, ferro! Um elemento metálico, pesado, misterioso e fundamental, que circula silenciosamente por todo o seu organismo, escondendo segredos e riscos que a maioria das pessoas jamais imaginou. Agora, prepare-se para uma jornada pelo lado oculto do corpo humano. Você nunca mais vai olhar para si mesmo do mesmo jeito. Imagine a cena, um laboratório antigo, luzes baixas, instrumentos científicos espalhados por uma mesa de madeira. Em meio a frascos e reagentes, um cientista intrigado decide separar o ferro de um corpo humano comum. Ele faz cálculos, medições, experimentos. No fim, todo o ferro é extraído, purificado e fundido. O resultado? Um pequeno prego comum, como aqueles usados para pendurar quadros na parede? Surpreendente? Isso é apenas o começo. Mas de onde vem todo esse ferro? Como ele foi parar dentro de você? Para entender, precisamos voltar milhões de anos, até o início da vida na Terra, onde os elementos essenciais para a existência começaram a se formar nas estrelas. Antes de tudo, uma curiosidade. Não é só você que possui ferro no corpo. Na verdade, todo ser vivo, de plantas a animais, depende desse elemento. Mas só os seres humanos desenvolveram uma relação tão íntima com ele. Que ligação secreta existe entre o ferro e a evolução da nossa espécie? E será que sem ele estaríamos vivos hoje? A resposta está no sangue. O ferro é o coração invisível da hemoglobina, a proteína que colore nosso sangue de vermelho e carrega o oxigênio para cada canto do corpo. Sem ferro não há oxigenação, e sem oxigênio não há vida. Em média, um adulto possui cerca de 4 a 5 gramas de ferro distribuídos pelo corpo. Parece pouco, mas reunido, é exatamente a quantidade suficiente para forjar um pequeno prego de cerca de 5 centímetros. E por mais comum que esse prego pareça, ele guarda um simbolismo profundo. Um prego, afinal, foi ferramenta de grandes civilizações, símbolo de construção e destruição, de evolução e guerra. Ter dentro de si o suficiente para criar um prego é, de certa forma, carregar a essência da história da humanidade. Mas por que o ferro é tão importante para o nosso corpo? Ele está no centro de um dos processos mais vitais do organismo, o transporte de oxigênio. A hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos, é responsável por capturar o oxigênio dos pulmões e levá-lo até cada célula do seu corpo. Sem ferro, esse processo simplesmente não acontece. Quando você sente cansaço, fadiga ou tontura, pode ser um sinal de que o seu corpo está pedindo por mais ferro. E a falta dele, conhecida como anemia ferropriva, é uma das deficiências nutricionais mais comuns no mundo. Em casos graves, pode causar problemas cardíacos, atrasos no desenvolvimento infantil e até morte. Mas há um detalhe curioso: o corpo humano é incrivelmente eficiente em reutilizar o ferro. Quando as células sanguíneas envelhecem e morrem, o ferro delas é reaproveitado para formar novas células. Assim, muito pouco desse metal é perdido ao longo da vida, a menos que ocorra sangramento ou doenças. Agora, imagine uma teoria intrigante. E se o ferro do seu corpo não fosse apenas um resquício da evolução, mas um elo direto com o cosmos? Afinal, os elementos químicos que compõem tudo o que existe, inclusive o ferro, foram forjados no interior das estrelas, em explosões de supernovas há bilhões de anos. Cada átomo de ferro no seu sangue já foi, um dia, poeira de estrela. Isso não é apenas poesia, é ciência confirmada pela astrofísica moderna. Você, eu, todos nós somos literalmente feitos de poeira estelar. O ferro que corre nas suas veias já fez parte de uma estrela que colapsou e explodiu no passado distante do universo. Não é fascinante pensar que, ao olhar para um simples prego, você está encarando o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica? Mas nem tudo é positivo. O ferro, assim como outros metais pesados, pode ser perigoso. O excesso dele causa doenças graves, como a hemocromatose, em que o corpo armazena ferro demais, levando à falência de órgãos vitais. O equilíbrio é tão delicado que até pequenas variações podem mudar completamente seu estado de saúde.
Além disso, existe um fenômeno curioso. O corpo humano não tem um mecanismo eficiente para se livrar do ferro em excesso. Por isso, a natureza adotou outro caminho. A regulação acontece principalmente pela absorção intestinal. Quando você precisa de ferro, o intestino aumenta a absorção. Quando não precisa, diminui. Um sistema simples, mas que pode ser facilmente alterado por genética, doenças ou alimentação. Aqui entra uma especulação plausível e intrigante. Será que o ferro do nosso corpo tem alguma influência sobre campos magnéticos? Embora o ferro da hemoglobina não seja magnético da mesma forma que um prego comum, algumas pesquisas sugerem que animais, como pássaros migratórios, conseguem se orientar pelo campo magnético da Terra justamente porque tem ferro em estruturas específicas do corpo. E se, de alguma forma, os humanos também fossem sensíveis a campos magnéticos? Será que essa bússola interna já existiu em nossos ancestrais e se perdeu com a evolução? Ou será que ela ainda está ativa em um nível que a ciência ainda não consegue medir? É uma questão aberta, ainda cercada de mistérios. O ferro sempre foi símbolo de força e mistério. Na antiguidade, muitos povos acreditavam que o ferro tinha poderes mágicos, capaz de afastar espíritos malignos e proteger contra doenças. Relíquias religiosas, amuletos e armas sempre continham ferro em sua composição. A medicina medieval usava pregos de ferro em rituais para curar anemias e fortalecer o sangue, uma crença sem fundamento científico, mas que ilustra o fascínio humano por esse elemento. No século XIX, quando a medicina finalmente entendeu o papel do ferro no corpo humano, tudo mudou. Descobriu-se que o ferro era essencial para a vida, para o desenvolvimento, para o raciocínio, para a força física. E a descoberta virou uma corrida. Alimentos fortificados, suplementos, remédios, tudo para garantir o equilíbrio perfeito desse metal. Depois de tudo isso, a pergunta inevitável surge: se um simples prego pode ser feito do ferro presente em seu corpo, que outros segredos ainda estão ocultos em nossa biologia? Quantos mistérios ainda não foram revelados sobre os elementos que nos compõem? O corpo humano, afinal, é um universo em miniatura, repleto de enigmas prontos para serem desvendados. E talvez, no futuro, a ciência revele que o ferro não é apenas um componente do sangue, mas também o responsável por mistérios muito maiores do que imaginamos hoje. A cada descoberta, percebemos que somos parte de algo muito maior. Uma cadeia de eventos cósmicos que nos conecta ao passado distante do universo e ao futuro incerto da humanidade. Gostou desse mergulho pelos mistérios do ferro no seu corpo? Então não esqueça, curta o vídeo, compartilhe com alguém curioso, comente o que mais te surpreendeu e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios cheios de fatos intrigantes. E se você quer continuar essa viagem pelo desconhecido, clique aqui para assistir ao nosso vídeo sobre os mistérios do sangue humano, ou descubra como o corpo produz energia do nada. A curiosidade é a chave para abrir portas que você nem sabia que existiam. Até o próximo mistério!